A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Amém. Então abre comigo a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 15. Agora nós vamos, as crianças podem ir lá para trás. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Lucas capítulo 15. Antes disso, vamos orar para que Deus possa falar conosco? Feche seus olhos, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua palavra, Pai, que o Senhor possa falar com a Sua igreja, assim como o Senhor falou comigo, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Pai. É isso que eu peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seus dedos e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Quantos aqui já conheciam essa história? Amém. Então essa história, na realidade, é uma parábola, né? Que Jesus estava contando, onde ele começa a contar sobre essa história. O irmão Sérgio está dando aula na EBD, sobre as parábolas de Jesus, e em algum momento ele vai chegar nessa parábola também. Mas uma das coisas, e algo interessante, quando a gente pega essa história e começa a ver, é que existem nessa história um homem com seus 2 filhos. Simples. A parábola começa dizendo o quê?
um homem tinha 2 filhos. Então, algo interessante para que a gente possa começar a analisar essa parábola é que existe um homem e esses seus 2 filhos. Nessa história, o homem, o pai, ele representa o próprio Deus. O filho mais novo, ele representa, primeiro de tudo, aquelas pessoas para quem Jesus estava contando, eles eram judeus. Então, Jesus, quando ele está contando essa parábola, e ele fala desse filho mais novo, ele está querendo dizer que aquelas pessoas, que eles não eram judeus, mas agora estavam se convertendo, ou estavam chegando para Jesus. E também a gente consegue colocar para nós, hoje em dia, que o filho mais novo é também aquelas pessoas que se converteram há pouco tempo, aquelas pessoas que chegaram à fé há pouco tempo. E também tem o filho mais velho. Naquela época, quando Jesus estava contando aquela parábola, o filho mais velho representava os fariseus e os mestres da lei. Aqueles a quem Deus tinha dado a lei, aqueles a quem Deus tinha apresentado e era o Deus deles. Então a gente lembra a história onde Deus aparece para Moisés, né, numa sarça ardente, chama Moisés para que Moisés possa sair de lá e libertar o povo, e Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. E aí aqueles 10 mandamentos são a própria lei daquele povo judeu que vai se tornar muito tempo depois. Então, os fariseus e os mestres da lei ali representavam esse filho mais velho. E Jesus estava contando essa parábola justamente para os seus discípulos, e também haviam outras pessoas ali, como os fariseus e mestres da lei ali no meio, ouvindo aquilo que Jesus estava contando. Então, Jesus ele começa a contar e vai direcionando aquilo que ele está falando para cada público diferente. Amém? Estão entendendo até aí? E também o filho mais velho, como representava os fariseus e os mestres da lei, também representam, a gente pode olhar para essa história também e colocar aquelas pessoas que já conhecem a Jesus há muito tempo, que já estão na igreja há muito tempo, já caminham na fé há muito tempo. Esses são os filhos mais velhos. Então, tem o pai, que representa Deus, tem o filho mais novo, que representa os novos convertidos, e tem o filho mais velho, que representa aqueles que já estão na fé, que já são cristãos há bastante tempo. Amém? E como eu estava dizendo, a maioria das pessoas que vai pregar ou vai falar sobre essa história, geralmente eles focam bastante nos 2 filhos, ou no filho mais novo, ou no filho mais velho. E não é exatamente isso que a parábola quer dizer. Não é exatamente isso que Jesus estava querendo demonstrar nessa parábola. Como eu disse, a parábola começa dizendo o quê? Um homem tinha 2 filhos. Então é a história de um homem com seus 2 filhos. E se você reparar na sua Bíblia aí, tem um subtítulo na sua Bíblia, muito provavelmente. E está escrito o quê? A parábola do filho pródigo. Não está escrito aí na sua Bíblia? A parábola do filho pródigo. E aí eu estava pensando sobre essa palavra pródigo. O que seria o pródigo? O que significa a palavra pródigo? E vendo isso, na realidade eu acredito que, como o foco da história é para o homem, o pai, que representava Deus, eu acho que um nome ideal para essa parábola seria o Deus pródigo. O Deus pródigo. E aí eu tenho que entender o que é pródigo, para que eu possa chamar Deus de pródigo. O que significa a palavra pródigo? Pródigo significa aquele que gasta de maneira excessiva e descontrolada. Esbanjador, dissipador. Pródigo é aquele que gasta, sim, sem pensar, vai gastando. E hoje, até hoje existem pessoas assim. Até porque eu trabalho em cartório e às vezes a gente vê algumas pessoas chegando lá no cartório com alguns mandados de juiz, né? Para que a gente possa fazer alguns tipos de averbações. Lá no meu cartório não faz isso, mas alguns tipos de averbações onde tem que constar que aquela pessoa foi interditado pela justiça por ele ser pródigo, por ele gastar muito. Ele gasta muito a ponto dele não conseguir pagar suas contas e conseguir viver.
E aí a justiça, alguém entra com um pedido na justiça, e a justiça vai e interdita essa pessoa e nomeia alguém para poder administrar esses bens dessa pessoa. Porque essa pessoa não tem controle, ela vai gastando, ela empresta, ela faz empréstimo, e não consegue depois sobreviver, não consegue comprar um arroz e um feijão para ele poder comer e ali viver. Então, existem ainda pessoas assim. Mas também, o pródigo pode significar também outra coisa. Significa que aquele que demonstra generosidade extrema, que distribui algo em abundância. Aí sim, nesse sentido de pródigo, a gente pode colocar que Deus, Ele é um Deus pródigo. Por quê? Porque Ele demonstrou e ainda demonstra uma generosidade extrema em nos aceitar como seus filhos, amém? Ele nos aceitou como filho dele. Então, foi uma atitude extrema, uma atitude grande, algo que a gente nem merecia. Deus, Ele vai e nos aceita como filhos de Deus. E também Ele distribuiu e ainda distribui em abundância o seu amor para conosco. Quantos aqui são amados por Deus, amém? Tudo isso é porque Deus, Ele nos amou de uma forma inesperada, como João fala, de tal maneira, onde a gente não consegue dimensionar o tamanho desse amor que Deus sentiu por nós, que Deus tem por nós, e aí nesse momento Ele vai e distribui esse amor entre os seus filhos. Ele distribui esse amor entre os seus filhos. Então essa parábola, e a gente leu aqui, a gente vai começar a ver um pouco mais, essa parábola fala muito mais do Deus que é pródigo do que o seu filho que foi pródigo. Do Deus pródigo. Então é por isso que o tema da mensagem de hoje é o Deus pródigo. Veremos a partir de agora como é que esse Deus que é pródigo se relaciona com todos os seus filhos. Amém? Versículo 11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A primeira coisa que a gente consegue ver nesse texto é que o filho mais novo sempre quer uma independência do seu pai, mesmo que essa independência o leve para longe dele. A primeira coisa que a gente consegue ver nesse texto é que o filho mais novo, ele sempre quer ter independência, ele sempre quer estar: pai, eu não preciso de você, então pode deixar que eu sigo daqui, mesmo que essa independência o leve cada vez mais longe do pai, mais longe para Deus. E aí a gente percebe que esse filho, ele vivia numa casa onde tinha o seu pai, o filho mais novo, né? Tinha o seu pai e o seu irmão mais velho. E de uma hora para outra, ele decide que não quer mais viver naquela casa. Ele decide que não quer mais viver naquela casa. O versículo 12 diz: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Do dia para a noite ele falou: não quero mais viver aqui, não quero mais viver com o Senhor, não quero mais viver com meu irmão, eu quero sair de casa. E aí, é interessante que, como ele não tinha como se manter sozinho, ele chega para o pai dele e fala assim: pai, me dá a parte da minha herança que eu vou picar minha mula, eu vou embora daqui e não quero conversa mais. E aí o pai, ele pega e reparte a herança ali. E a gente sabe que na questão de herança, aquilo, como acontece hoje, também acontecia antes. A herança a gente só recebe quando o nosso pai ou a nossa mãe, eles morrem, ok?
É aí que vai fazer o inventário, vai fazer a divisão de bens e vai dividir entre os herdeiros. Mas só quando o pai ou a mãe morre, é aí que a gente tem acesso à herança. Só que aquele pai ainda estava vivo. E mesmo assim, aquele rapaz, esse filho mais novo, ele resolve pedir a herança para o seu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo mais ou menos isso. Eu não suporto mais viver neste lugar e esperar que um dia você morra. Então, vamos agilizar essa parte. Me dê a minha parte da herança para que eu possa sair desse lugar e viver a vida que eu quero viver bem longe da sua presença. Sabe, eu não quero mais viver aqui. Como eu não tenho como me manter fora daqui sem o seu dinheiro, então, e eu não tenho como mais esperar que você morra, então me dá logo a parte que eu preciso, a parte que é minha, e eu vou embora daqui, e eu vou viver da forma como eu quero. A forma como eu quero. E aí a gente vê o que acontece com esse rapaz, no decorrer do texto aqui. Ele gastou tudo que ele tinha, e ele começou a passar necessidade, porque onde ele estava tendo uma fome. E ele começa a passar necessidade naquele lugar. E isso é interessante porque a gente consegue ver que não há vida longe de Deus e nada parecido disso. Não há vida longe de Deus e nada parecido com isso. Todos nós um dia tivemos um encontro com Cristo. Amém? Todos nós um dia já tivemos um encontro com Cristo. E ao longo das nossas vidas e nesses encontros, Jesus nos deu uma família para pertencer. Amém? Uma família onde nós estamos aqui e nós somos irmãos. Então nós ganhamos irmãos, nós ganhamos irmãs, e aí nós começamos a fazer parte dessa família. E no decorrer da nossa vida, às vezes, a gente começa a cansar. A gente cansa dessa família. Eu canso da família, eu canso do meu irmão, eu canso da minha irmã, e a gente vai cansando e cansando e cansando. Ah, mas eu não quero mais. Ah, mas o Vitor é muito chato, eu não consigo mais, não consigo olhar mais para a cara do Vitor. Ah, mas não, porque aquela irmã falou aquilo para mim, não dá mais. E não consigo, essa família não me cabe mais, essa casa não me cabe mais, eu preciso sair daqui. Vem aquela ideia genial, sabe? Aquela ideia que vem lá de Satanás. Vou sair da igreja, vou sair da casa do meu pai. E aí você pega e sai da casa do pai. Não há vida fora de Deus. Não há vida longe de Deus. Não há vida se distanciando cada vez mais de Deus. Existe uma música que diz assim: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Distante de Deus, não posso viver. Não tem como viver longe de Deus. E esse rapaz, ele resolve fazer isso. Ele resolve sair da casa do seu pai e ele vai embora. Ele sai e vai viver a vida dele, e a gente vê que tudo dá errado na vida dele, e ele acaba se perdendo e vai se perdendo cada vez mais. E aí eu quero te dizer algo nessa noite. Se por algum motivo esse tipo de pensamento já passou, ou está passando pela sua mente, eu digo a você, não tome essa atitude. Não tome a atitude de sair da casa do Pai. Não tome a atitude de sair da presença de Deus. Não tome essa atitude de achar que você vai viver melhor fora da igreja. Que você vai viver melhor longe dos caminhos do Senhor. Que esse lugar, e aqui eu não falo da igreja, da comunidade cristã nele, eu falo da igreja, do corpo de Cristo. Que desse lugar ele já não me cabe mais. Aqui eu não me sinto bem mais, as pessoas só me julgam, as pessoas não me querem, as pessoas não me abraçam, as pessoas não me dão atenção, e eu não está me cabendo mais aqui, e eu vou sair desse lugar, e eu vou viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Isso não dá certo. Viver longe de Deus não dá certo. Viver longe de Deus, na realidade, não tem como viver longe de Deus. E aí eu estava pensando sobre isso, e uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele deu um exemplo bem legal. Ele falou assim: imagina que o meu braço, ele olha para mim hoje e fala assim: Bruno, eu não quero mais viver com você. Eu não quero andar por onde você anda, eu não quero estar com você. Então eu vou me desgrudar do seu corpo e eu vou viver minha vida. Eu vou andar. Quem já assistiu aqui Família Addams?
tem a mãozinha lá andando. Eu vou sair por aí, vou sair andando sozinho, eu não preciso de você, eu não preciso de nada. Pode deixar. Isso tem como acontecer? Não existe. A partir do momento que ele se desgrudar do meu corpo, ele não vai conseguir fazer nada. Vai ficar ali jogado e pronto. Pode ser que tenha alguns estímulos, né, do músculo e consegue mexer algum dedo, alguma coisa, mas é isso por pouco tempo. O que vai acontecer? O meu braço vai morrer, ele vai apodrecer e vai ficar lá jogado. Ele não tem vida fora do corpo. O meu braço só serve para alguma coisa se ele estiver junto do corpo. Fora do corpo, ele não serve para nada. E nós somos a mesma coisa. Fora da igreja, você pode até sair. Você sai da igreja e começa a viver experiências e faz aquela coisa. Tá legal. Mas com o passar do tempo, você sabe que aquilo não vai durar para sempre. Você vai acabar morrendo e vai apodrecer e não tem o que fazer. E aí a gente lembra da história em Gênesis, de Adão e Eva. Quando Deus ele pega e fala para Adão: no momento que você comer desse fruto, certamente você morrerá. E aí eles comem do fruto. Naquele mesmo momento eles caem duro e morrem. É isso que acontece? Não. Eles comeram, Deus apareceu lá, deu a sentença para cada um e eles foram expulsos do jardim. Então não morreu. Então está tudo certo? Não. Com o passar do tempo, eles acabaram morrendo. Morreram primeiro espiritualmente e depois fisicamente. Com o tempo, eles acabaram morrendo. Sabe por quê? Porque longe da presença de Deus não existe vida. Não existe vida. Amém? E o caminho de volta pode ser até longo demais e às vezes tortuoso demais. E pode ser que nem dê tempo de voltar para a casa do Pai. De tanto que a gente se distancia, de tanto que a gente vai longe, de tanto que a gente vai longe, às vezes fica tão difícil voltar, fica tão difícil fazer o caminho de volta, que nem dá tempo. A gente acaba morrendo pelo caminho. Não dá tempo de chegar. Então, a minha palavra para você nessa noite é: se alguma vez na sua vida já passou, ou está passando pela sua cabeça, que é melhor viver fora dos caminhos do Senhor do que nos caminhos dEle, tira isso da sua mente em nome de Jesus. Não há vida longe de Deus, amém? E a segunda coisa que vemos nesse texto é que o nosso Deus, que é pródigo em amor, compaixão e misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar. Versículo 17, ele diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, e calçados em seus pés. A segunda coisa que vemos no nosso Deus, que Ele é pródigo em amor, misericórdia e perdão, e Ele está sempre disposto a nos perdoar. Esse rapaz, ele, de uma hora para outra, ele caiu em si, ele viu a situação em que ele se encontrava, e não conseguiu mais viver daquele jeito. E é tão bom a gente saber que Deus nos ama, não é? Amém? Não é bom saber isso? Não é bom ouvir de alguém: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama? É tão bom ouvir isso, é tão bom saber disso. E aí existem alguns versículos que falam bastante sobre isso. Tem um que é o mais famoso, provavelmente, da Bíblia, que é João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Fala do amor de Deus que é grande demais e a gente não consegue entender. Tem um outro texto que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Isso está lá em Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Então é muito bom a gente saber que Jesus nos ama, que Deus nos ama. É muito bom, é muito legal. E aquele jovem nessa história, ele caiu em si. Ele olhou para a situação que ele se encontrava, ele olhou para tudo aquilo que tinha acontecido e caiu em si. No GCN de semana passada, a gente estava falando sobre a mensagem do pastor de domingo passado, que o pastor deixou uma seguinte frase, que é assim, ó: qual seria a sua resposta para Jesus se ele te fizesse a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Quantos aqui lembram que o pastor falou isso? O que queres que eu te faça? E aí no GCN, lá na minha casa, a gente chegou a uma conclusão de que a resposta mais correta para essa pergunta é quando a gente olha para dentro de nós mesmos. É quando a gente olha para dentro da nossa própria vida e vê aquilo que realmente Deus precisa fazer em nossas vidas. Porque se Jesus chega para nós e fala assim, chega para o Diego e fala: Diego, o que você quer que eu te faça? O Diego pode responder na hora: eu quero um carro, 0 quilômetro. Eu quero uma casa nova com vários quartos, piscina e aquela coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas é exatamente isso que você precisa? É exatamente isso. O pastor falou sobre alguns versículos antes dessa história, falando que 2 discípulos de Jesus pediram, um para se assentar à direita e o outro à esquerda de Jesus. Isso foi pedido. Jesus fez a mesma pergunta: o que vocês querem que eu te faça? Ele falou: deixa eu sentar do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo. Era exatamente isso que eles precisavam. E aí a gente olha para a história do cego, onde ele fala: eu quero ver, eu quero ver. É exatamente isso. E a resposta para essa pergunta é, a resposta correta seria quando a gente olha para dentro de nós mesmos e olhamos exatamente quem nós somos. Quem é o Bruno? O que tem dentro do coração do Bruno que precisa ser mudado? Que Deus precisa transformar o coração do Bruno? Deus, eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor faça isso. E aí eu dei o exemplo lá no GCN, onde a gente se olha no espelho. Sabe quando você olha para o espelho e aí você está olhando para você mesmo, e ali, naquilo ali, você não tem como se enganar. Você não pode se enganar. Você não pode ficar fingindo. Não. Você tem que olhar para dentro de si mesmo. Foi o que esse jovem fez. Esse filho mais novo, ele caiu em si. Esse cair em si é quando ele olha para dentro dele, ele olha para a situação onde ele estava a ponto de comer a comida dos porcos. Ele não tinha mais comida, ele estava totalmente jogado, ele não tinha mais o que fazer. E aí ele olha para toda aquela situação, olha para dentro dele, e aí ele começa a fazer uma oração. Ele começa a orar e ele começa a falar. Ele vê tudo aquilo e começa a dizer assim, esse jovem fez isso, olhou a situação em que estava e se lembrou da casa do seu pai. Ele viu a situação, se lembrou da casa do seu pai. Muitas das vezes a gente sai da casa de Deus, da presença de Deus, faz o que tem que fazer, e aí depois, num certo momento, a gente cai em si, e a gente se lembra: poxa, domingo à noite eu costumava estar na igreja, eu não costumava estar aqui nesse lugar. Nossa, eu lembro que eu fazia tal coisa, eu lembro que eu tinha o costume de ler a Bíblia todos os dias e fazer o meu devocional, e hoje eu nem encosto na Bíblia. Nossa, eu tinha o costume de orar e falar com Deus, e hoje, faz tanto tempo que eu não oro, nem sei mais orar. E aí a gente vai colocando, sabe por quê? É o momento que a gente cai em si. E ele viu o quão miserável ele era, e que somente uma oração de confissão de pecados resolveria a sua vida. Não tinha mais o que fazer. Era só uma oração de confissão de pecados. E aí ele começa a orar dizendo o quê? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai.
Se um dia você se afastou de Deus, se você está afastado de Deus nessa noite, se você não tem mais esse amor e esse desejo de estar na presença de Deus, hoje é a noite de você consertar isso, amém? Amém? Hoje é noite de você se lembrar da casa do seu Pai. Hoje é noite de você se lembrar dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de você fazer uma oração de confissão de pecados e se arrepender dos seus pecados e se arrepender daquilo tudo que você já fez. E depois que você faz esse tipo de oração, tem algumas coisas que é necessário que você faça. Para conseguir fazer o caminho de volta, é necessário que você reconheça os seus erros, pecados, faltas e transgressões. Veja a sua situação de verdade, não fica se enganando. Se lembre da casa do seu pai e tome o caminho de volta. Porque não adianta nada, e não adiantaria nada esse jovem fazer essa oração e ficar sentado lá no meio dos porcos. Ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar em nada. O que mudou tudo foi quando ele fez. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. A partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que nós reconhecemos a nossa situação e reconhecemos o senhorio de Deus em nossas vidas, a gente tem que tomar uma decisão de se levantar e voltar para o caminho do Senhor. Nós temos que nos levantar e tomar uma ação, e fazer algo, fazer alguma coisa. Não deixar com que as coisas vai acontecendo, sabe? Não. Levanta e faça alguma coisa. Só que é interessante que muitas das vezes a gente até reconhece que, poxa, eu tô falhando nisso, estou falhando naquilo, estou distante, eu estou tal. Mas sabe o que às vezes nos prende nessa vida miserável ainda, igual a esse jovem, a esse filho mais novo? É o nosso orgulho. O orgulho de ter que voltar e fazer o caminho para a casa do Pai. O orgulho de, eu não posso chegar lá na porta da igreja, porque o Andrezão está lá na porta e ele vai ver que poxa, faz tempo que esse irmão saiu e agora ele vai começar a me julgar. Nossa, porque tal pessoa vai me ver e vai ficar me cobrando. Tal pessoa é isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, tal, há 4 meses que ele saiu. E tudo, e aquela coisa. O que acontece? Como é que faz? E o orgulho vai tomando conta do nosso coração e nos deixa preso naquele lugar. Nos deixa preso e não nos deixa andar. E aí eu tenho que te falar, deixa esse orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado, porque esse orgulho vai te levar cada vez mais longe de Deus. Vai te deixar cada vez mais longe de Deus. Vai te afundando num barro onde você não consegue mais sair. Você não vai conseguir sair desse lugar se o orgulho que tem dentro do meu e do seu coração não sair. Se você não tirar esse orgulho do seu coração, as coisas não vão acontecer. Você só vai ficar orando, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, e não vai tomar atitude nenhuma para realmente mudar a sua vida. Esse jovem, ele se levantou e foi para o caminho de volta para a casa do Pai. Nós temos que fazer isso também. Engolir o nosso orgulho e voltar humildemente, pedindo perdão para a casa do Pai. Amém? Só que é interessante que, como eu disse no começo, Deus, ele nos ama, amém? Deus, ele nos ama, e porque mesmo estando longe, o Pai nos vê, e como ele é um Pai pródigo, cheio de amor, compaixão, misericórdia e perdão, ele sai correndo ao nosso encontro, nos abraça e nos beija. O texto diz o quê? Versículo 20, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Estando ainda longe, esse pai sai correndo e vai atrás do seu filho. Lembra que eu falei no primeiro ponto, que às vezes o caminho de volta é longo demais e tortuoso demais? Mas o interessante também é que quando a gente faz esse pedido, essa oração, reconhecendo a nossa situação, Jesus, ele faz o caminho de volta junto conosco, amém? Jesus, ele volta junto conosco. O caminho de volta nunca é sozinho. O caminho de voltar para a casa do Pai, você nunca vai fazer sozinho, porque Ele mesmo disse que estaria conosco
todos os dias até a consumação do século. Ele disse que estaria conosco, que o Espírito Santo nos acompanharia e nos diria aquilo que nós temos que fazer ou não. O caminho de volta vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser tortuoso, vai ser tortuoso, vai ser cansativo, mas Jesus estará fazendo esse caminho junto com você, porque você reconheceu a sua situação, você viu aquilo que você fez e você entendeu que só existe vida na casa do Pai. Amém? Ele vem ao nosso encontro e nos leva de volta como uma ovelha perdida que se perdeu. Ele nos pega de volta e nos leva para casa. Ele nos pega de volta e nos leva para casa. E a terceira coisa que vemos nesse texto é que sem sangue e sem entrega não há perdão. Essa frase é de uma música do Leonardo Gonçalves, que ele fala: sem sangue, sem entrega, não há perdão. Versículo 23 diz o quê? Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Sem sangue e sem entrega, não há perdão. Tem um texto de Pedro, na primeira carta dele, que diz o seguinte: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vou ler de novo. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Isso está escrito em 1 Pedro 1,19. Pedro está falando sobre Jesus. Ele está falando sobre o sacrifício de Jesus. E eu disse que sem sangue e sem entrega não há perdão. E eu quero explicar algo bem rápido e de uma forma bem fácil para que a gente possa entender o que esse versículo está querendo dizer. Essa palavra, se você... Quantos abriram aqui? Ninguém abriu? 1 Pedro 1,19, a palavra conhecido, que está escrito aí na sua Bíblia, em grego, essa palavra se chama prognosco. Em grego é prognosco. E prognosco quer dizer o quê? Ele é descrito como conhecido previamente, porque Deus havia planejado e determinado em seu conselho eterno entregar o seu Filho como um sacrifício pelo seu povo. Não significa meramente que Deus soubesse de antemão que Cristo viria e morreria, mas a presciência de Deus é indicada aqui como a causa do sacrifício de seu Filho, porque Ele havia planejado e decretado esse sacrifício é que Cristo morreu na cruz por nós. Esse conhecido, essa palavra conhecido, diz que Deus já sabia que Jesus iria morrer. E o versículo diz que Ele foi... mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Jesus, Ele morreu por nós antes da criação do mundo, na presciência de Deus, antes de tudo acontecer, nas coisas que Deus, na agenda de Deus, já estava lá, que Jesus deveria morrer pelos nossos pecados. E aí a gente consegue entender, por exemplo, por que aquele rapaz dessa história consegue fazer a oração: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Porque Jesus já havia morrido antes da criação do mundo. Aquele Pai, o Deus que é o pródigo, que é pródigo em amor, em amar, em perdoar, esse Deus só consegue ser esse Deus pródigo porque Jesus morreu antes da criação do mundo. É interessante porque esse pai, ele corre atrás do seu filho, abraça, beija, traz de volta, pede para colocar um anel, pede para dar uma roupa para ele, colocar umas sandálias nos pés dele, mas logo em seguida ele fala o quê? Tragam um novilho gordo e matem-no. Sem sangue e sem entrega não há perdão. Sem o sangue e sem entrega de Jesus,
não haveria perdão para nós, não haveria salvação para nós. Foi somente porque Jesus morreu antes da criação do mundo é que nós temos a salvação nele. É somente porque Jesus morreu antes da criação do mundo, já estava lá planejado que Jesus deveria morrer em nosso lugar, é que nós temos acesso a Deus, temos acesso a esse amor de Deus, temos acesso ao perdão de Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar. Amém? Aquele jovem rapaz, ele resolveu pedir a morte do seu pai, ao requerer a sua herança. Saiu de casa, gastou tudo o que tinha, caiu em si, se arrependeu de tudo o que falou e fez, tomou o caminho de volta, e o seu pai o viu de longe e saiu ao seu encontro. Tudo lindo e maravilhoso. Mas mesmo assim, havia um cordeiro que deveria ser morto. Tudo isso é muito lindo e maravilhoso. O amor de Deus é lindo e maravilhoso. Mas mesmo assim, precisa que um inocente morra pelos pecados. Aquele rapaz cometeu vários pecados, desejou a morte do seu pai, largou a sua família e foi embora, e foi viver os seus prazeres e a sua vida, a vida que ele queria. E aí depois ele se reconcilia, ele volta, pede perdão, mas por causa desses pecados que ele aconteceu, que ele cometeu, um inocente morreu. Alguém teve que pagar teve que pagar esse preço. Nessa história, um cordeiro foi morto para festejar e celebrar a volta daquele que estava morto e que foi achado. E para aqueles que hoje em dia estão perdidos e mortos em seus pecados. E para aqueles que estão perdidos e mortos em seus pecados. E para aqueles que ainda estão distantes do Senhor. Aqueles que abandonaram os caminhos do Senhor. Cristo morreu antes da fundação do mundo. Cristo morreu antes da fundação do mundo. Para que esse perdão do nosso Deus que é pródigo possa ser derramado sobre as nossas vidas. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Um inocente sempre tem que pagar o preço do pecado que cometemos diariamente. E esse inocente já morreu e ressuscitou dentre os mortos e hoje vive para sempre. Mas sem essa entrega de Jesus, nós não estaríamos aqui. Sem a morte de Jesus, nós não estaríamos aqui. Sem a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos acesso ao amor de Deus. Nós não teríamos acesso ao perdão de Deus. Nós não teríamos acesso a nada daquilo que nós temos hoje em dia. Porque é através da morte e da ressurreição de Jesus, a morte de um inocente, que já foi declarado muito tempo antes das coisas acontecerem, é que nós conseguimos chegar até Deus e pedir perdão. O pastor fala bastante aqui que Deus, a única oração que Deus ele ouve de um pecador é: Deus me perdoa. Deus me perdoa. Enquanto aquele pecador não se conscientizar e reconhecer que ele é um pecador e pedir perdão pelos seus pecados, as outras orações dele, Deus não ouve nada. Tem um texto em Isaías que diz que as nossas orações são como trapos de imundícia. Não serve para nada. Se você está em pecado, nenhum tipo de oração que você fizer, que não seja Deus me perdoa, Deus não vai ouvir. Mas a partir do momento que você pede perdão e Deus te perdoa, o céu se abre e Deus está pronto para ouvir. Deus está de braços abertos para te receber. Deus quer te dar um abraço, Deus quer te beijar, Deus está pronto para derramar o seu amor, Deus está pronto para te perdoar, desde que você peça perdão pelos seus pecados. Sem sangue e sem entrega, não há perdão. E aí, pense numa coisa sempre na sua vida. Nunca foi e nunca será de graça a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nunca foi e nunca será de graça a graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, porque o próprio texto ele diz, Pedro ele diz, o sangue precioso de Cristo. E é exatamente isso. É precioso. E isso é muito interessante porque a gente consegue entender
como esse Deus pródigo em amor, ele faz as coisas acontecerem. O sangue de Cristo é precioso, amém? Por isso que eu digo que essa história é para mostrar que o pródigo da situação foi o próprio Deus, que deu o all-in. Quantos aqui conhecem essa expressão? Ninguém conhece? É uma expressão de poker, onde quando você pega e dá tudo aquilo que você tem, você aposta tudo aquilo, você joga tudo aquilo que você tem para poder ganhar aquele jogo, você aposta tudo. Deus, Ele coloca na mesa, Ele faz assim, então tá bom, para eu ter o Júnior de volta, o meu filho tem que morrer, então tá bom, toma. Eu entrego o meu filho, eu entrego tudo o que eu tenho, aquilo que eu tenho de mais precioso para resgatar o meu filho. Isso é ser pródigo, isso é ser pródigo, é você fazer sem reservas, é você se entregar por completo, e Deus fez isso. Deus, Ele se entregou por completo, Jesus se entregou por completo, apostou tudo, colocou tudo na mesa para que a gente pudesse estar aqui hoje. Por isso que o sangue de Cristo é precioso. Por isso que o pródigo dessa história não são os filhos, não é o filho, mas sim o pai, é sim Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que entender isso. Deus, o sangue de Cristo é precioso demais para que a gente não dê atenção devida a isso, porque, como eu já disse, sem sangue e sem entrega, não há perdão. Amém? E a quarta coisa que vemos nesse texto, é que o irmão mais novo estava perdido. Mas o irmão mais velho ainda não conhecia o seu próprio pai. O irmão mais velho, que a gente falou que representa aqueles que são novos convertidos, que estão chegando à fé agora, ele estava totalmente perdido. Mas o irmão mais velho, que representa aqueles que já estão na casa, que já conhecem o Senhor, que já conhecem ao Deus Pai, que já estão aqui, ele também não conhecia o seu próprio pai. Estavam os dois perdidos, um fora e outro dentro de casa, mas os dois perdidos. E essa parte é muito fácil de encaixar para nós nessa noite. Quantos aqui têm mais de 10 anos de cristão? A grande maioria. A grande maioria já tem bastante tempo. Então nós somos aqui, a grande maioria, o filho mais velho. Nós aceitamos a Jesus, nos apaixonamos pela obra de Cristo e começamos a trabalhar em seu reino. A gente aceita Jesus, se apaixonamos por Cristo e começamos a trabalhar, e começamos a fazer. E devemos fazer isso mesmo, até porque o sangue de Cristo é precioso demais para que Ele possa ter morrido em seu lugar e você ficar sentado aqui e não trabalhar no reino de Deus. Você tem que trabalhar, você tem que fazer mesmo, porque isso nós temos uma missão, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós temos que fazer isso mesmo, e está tudo certo. Mas no decorrer da caminhada, a gente começa a passar por algumas coisas, alguns problemas, e a gente vai andando dentro da casa do Senhor. Nós estamos aqui, a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, e vai perdendo algumas características que são marcantes em nós. Como, por exemplo, deixamos de ver Deus como Pai e passamos a enxergá-lo como nosso patrão. A gente deixa de ver Deus como nosso Pai e passamos a enxergar a Deus como nosso patrão. Dizemos que fazemos o que fazemos por amor. Dizemos que fazemos o que fazemos por gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz, por tudo aquilo que Ele fez por nós, e nós dizemos que fazemos isso por amor. Mas como eu disse no segundo ponto, que é importante que a gente olhe para o espelho e olhe para dentro de nós mesmos e vejamos se realmente isso tudo que a gente está dizendo é verdade. Se tudo que nós fazemos dentro da igreja é realmente por amor ou por obrigação. A gente começa a fazer por obrigação, como um peso ou um fardo.
Deixamos de enxergá-lo como um pai amoroso e de desfrutar da sua presença para enxergá-lo como um patrão carrasco que só te explora e não te dá valor. A gente deixa de olhar a Deus como um Deus Pai amoroso e de desfrutar da presença de Deus e de estar ali com Ele e querer mais dEle, e passamos a olhá-lo como um patrão carrasco que só te explora e não te dá valor nenhum. Tudo aquilo que você faz não dá certo, não é bom e não sei o que, você se sente dessa forma. Esse filho mais velho, ele se via dessa forma. Versículo 25 diz o quê? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse filho mais velho, ele se via dessa forma, como um escravo. E percebemos que na realidade o problema não estava no pai, estava nos olhos do filho. Não estava no pai, não foi o pai que disse que via que o seu filho era um escravo. Foi ele mesmo que disse que se sentia como um escravo. Deus, ele quer curar a nossa visão nessa noite, amém? Para aqueles que são filhos mais velhos, Deus, ele quer mudar a nossa visão. Você não pode mais viver a sua vida cristã como se Deus fosse seu patrão, como se você fizesse as coisas por obrigação, com um peso ou algo de muito difícil de fazer. Nós temos que olhar a Deus como o nosso Deus Pai, um Deus que nos ama. E muitas das vezes nós enxergamos de uma forma tão desconfigurada e fora da realidade, e às vezes a gente começa a falar, a pensar algumas coisas, e às vezes a gente até verbaliza, a gente fala algumas coisas que não são verdades. E eu vou dar alguns exemplos aqui, você pode ter vários e vários outros aí. Como Deus não me ama. Ele não ouve as minhas orações há muito tempo. Acho que se esqueceu de mim. Acredito que as coisas da minha vida não estão dando certo, porque eu não estou fazendo os serviços que Deus me confiou. Deus, na realidade, tem os seus preferidos e prediletos. Acredito que eu não estou nessa categoria aí de prediletos de Deus. Ou então a gente começa a olhar para o lado e falar assim: aquele irmão acabou de chegar e já está fazendo isso, aquilo outro e tal, e eu estou aqui parado e não estou fazendo nada. Ou então, Deus já deu aquilo e aquilo outro para o irmão que acabou de chegar, e para mim, ele não me deu nada. A gente acaba falando isso, e muitas outras coisas passam pela nossa cabeça, dos filhos mais velhos, que Deus, ele não nos ama, não nos dá atenção, não nos quer mais perto, tem os seus prediletos, e eu não estou nessa categoria ainda, eu tenho que ralar mais para chegar nessa categoria. Mas é interessante que o cordeiro que foi morto para o filho mais novo, também foi morto para o filho mais velho. Tinha lugar na mesa para o mais novo e para o mais velho. As coisas que o pai ali deu e colocou à disposição, era para o mais novo e para o mais velho. Mas o mais velho, ele só conseguia enxergar a Deus, só conseguia enxergar o seu pai como um patrão,
e não como seu pai. E é por isso que ele não conseguia desfrutar das coisas que estavam à mesa de seu pai. E ele começou a olhar para o seu irmão, falando: esse seu filho aí, que gastou tudo, que fez isso e aquilo outro, e para mim o senhor não fez nada. Para mim você não fez nada. Como assim? Que pai é esse? Eu estou aqui trabalhando como escravo aqui nas coisas que o Senhor deu. Eu estou aqui cantando, eu estou aqui cuidando lá dos carros, eu estou limpando a igreja aqui todos os dias, e faço isso e faço aquilo e tal, e o Senhor não me dá nada. E aquele outro que acabou de chegar, está ali, o Senhor já deu isso, já deu aquilo, fez aquilo, o cara já está cantando, está tocando, e está mexendo na mesa de som, e está fazendo, e eu aqui, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me vê, eu estou aonde? Eu estou escondido, o Senhor me deixou de lado, o que está acontecendo? E começa a passar várias e várias perguntas na nossa cabeça. Às vezes achamos que Deus está tão longe de nós, mas nessa história ele fala o quê? O pai fala o quê? Meu filho, você está sempre comigo. A gente se sente tão distante de Deus estando na casa do Pai. A gente se sente tão distante de Deus vindo todos os cultos na igreja. Vou no GCN na terça-feira, vou no culto quinta, vou na escola dominical de manhã, no culto à noite, se tem culto de jovens no sábado eu estou lá, tem ensaio eu estou lá, tem que limpar a igreja eu estou limpando. A gente está sempre aqui e mesmo assim nos sentimos cada vez mais longe de Deus, nos sentimos cada vez mais distante de Deus, tão mais distante quanto aquele filho mais novo, que realmente estava distante, estava longe, estava lá fazendo e acontecendo, mas nós estamos aqui, e não nos sentimos na casa do Pai, não nos sentimos perto dEle, não conseguimos reconhecer e ver que Deus, Ele é o nosso Pai. Não viva uma vida dentro da casa do Pai, como se estivesse fora. Não viva uma vida dentro da casa do Pai, como se estivesse fora, longe de Deus. Tire essas perguntas esses questionamentos da sua cabeça, que Deus não me ama, que Deus não me quer. Deus te ama, Deus te quer, Deus quer que você trabalhe junto com Ele, Deus quer que você faça a obra dEle, Deus te chamou para isso. Mas é preciso que você pare de olhar a Deus como seu patrão e veja Ele como seu Pai, que te ama tanto, a ponto de entregar o seu Filho na cruz para morrer por você. Na mesa do Pai, onde o cordeiro estava morto, onde estava lá o animal morto, tinha espaço para o filho mais novo e para o filho mais velho. Tinha espaço para os convidados. Tinha espaço para um monte de gente. Mas o filho mais velho, ele quis ficar do lado de fora. E não quis participar da festa que estava acontecendo. Não quis participar da festa, porque talvez o orgulho não deixe. A visão dele estava totalmente errada. A forma de ouvir as coisas estava totalmente errada. Tudo estava desalinhado na vida dele. Mas nessa noite, Deus quer alinhar a nossa visão. Amém? Deus, Ele quer transformar a nossa visão. Deus, Ele quer tirar esse peso que você sente e essa visão de trabalho para uma visão de amor e serviço. Algo que você faz por amor, não por peso. Hoje na escola dominical a gente estava falando sobre o apóstolo Paulo, e aí a gente falou que tem um texto em Filipenses, que Paulo está preso, e ele está próximo de morrer, ele está entre morre e não morre. E aí ele pega e fala assim: eu estou dividido no que eu devo fazer, eu estou dividido, eu quero morrer para ficar com Cristo para sempre, porque eu amo esse meu Deus e eu quero viver com Ele para sempre. Para eu viver com Ele é só morrendo, então eu quero morrer para estar com Ele, mas também é importante que eu esteja aqui, para poder pregar, para poder fazer, para poder ensinar, para poder abrir igreja, para poder fazer o reino de Deus acontecer. E aí ele fala: estou dividido e já não sei mais escolher, já não sei o que escolher, entre morrer para Cristo ou viver aqui ainda na terra para cuidar daquelas pessoas. Paulo, ele tinha esse questionamento no coração dele, não por peso, não porque ele achava que Deus era o seu patrão e ele tinha que fazer,
Não, ele amava a Deus tanto que ele queria morrer para estar com ele. Mas também ele entendia que era preciso que ele estivesse aqui para trabalhar por amor a Cristo. Não por obrigação, não por peso, não por culpa, mas por amor a Cristo. E é por isso que ele falou que ele estava dividido entre um ou outro. E nós também temos que fazer dessa forma. Nós temos que trabalhar na casa do Senhor, não como o filho mais velho que se via como escravo, mas como um filho que conhece e entende o amor de Deus para conosco, nas nossas vidas, derramado sobre as nossas vidas, sobre o preço que foi pago na cruz, o sangue de Cristo que é precioso, derramado para perdão dos nossos pecados. É isso que tem que pautar a nossa vida, é isso que tem que estar dentro dos nossos corações. Amém? E é interessante que o versículo 32 diz assim: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E acaba a história aí. A gente não sabe se o irmão mais velho realmente resolveu entrar para a festa e participar da festa, ou se ele resolveu ficar ali fora mesmo. Eu não quero saber de nada disso. E eu falei hoje na escola dominical que nada do que está escrito na Bíblia é escrito por acaso. Jesus não contou essa história por acaso. Jesus não sabia o final da história, por isso que ele não contou a história. Ele sempre tem um motivo, e eu acredito que esse final aberto é para que eu e você possamos ver quem nós somos nessa história. Somos o filho mais velho ou o mais novo? Saímos da casa do pai e nos perdemos no mundão, ou ficamos na casa do pai totalmente perdidos, sem conhecer quem ele é? Nesse momento, isso não importa. O que importa de verdade é o que você vai fazer com essa informação. Você vai voltar para a casa do pai, vai deixar com que Cristo cure a sua visão, ou vai ficar de fora da festa da salvação? Você vai voltar para a casa do pai, para aqueles que são os filhos mais novos? Você vai deixar com que Cristo cure a sua visão, para aqueles que são os filhos mais velhos? Ou vai ficar do lado de fora e vai perder a festa da salvação que está rolando dentro da casa do pai? Essa pergunta é uma pergunta retórica, você não precisa responder para mim, mas eu gostaria que você pudesse se responder para você mesmo. Como eu disse durante a mensagem, o importante de tudo é nós olharmos para dentro de nós mesmos e vermos realmente quem nós somos. Quem é o Diego? Quem é a Vitória? Quem é a Flávia? Quem é o Luiz? Quem são vocês? E aí você olha para dentro de você mesmo. Deus, eu preciso que o Senhor cure essa parte. Deus, eu preciso voltar para a casa do pai. E aí você faz a oração do filho mais novo: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou Deus, eu preciso que o Senhor cure a minha visão, eu preciso te ver de novo como meu pai que me ama, não como um patrão carrasco que nem me dá valor. O que não pode acontecer é a gente ficar do lado de fora, por causa do orgulho, por causa do peso, por causa do pecado, por causa de tantas coisas que acontecem na nossa vida. A gente fica do lado de fora, a festa da salvação está rolando lá de dentro, e a gente está aqui fora, e não quer saber de nada disso. Que você possa sair daqui, nessa noite, com isso em mente. Que nós temos que viver dentro da casa do Pai. Viver na presença do Senhor. Fora da presença de Deus não existe nada. Não existe vida. Não existe alegria. Não existe nada. Também na EBD hoje a gente falou, Paulo estava preso, e mesmo assim, durante toda a carta dele, dos Filipenses, ele fala para que aqueles crentes pudessem estar alegres. Se alegrem, se alegrem. Como que alguém que está preso pode estar feliz? Como que alguém que está preso pode estar feliz? Mas ele fala, se alegrem, se alegrem. E em outro lugar, em outras cartas dele, ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí a gente entende por que ele manda a gente se alegrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que você possa voltar a se alegrar pela força do Senhor, na casa do Senhor, onde você vai exercer o serviço que Ele colocou nas suas mãos, com empenho, com dedicação e com amor, não com peso e nem por obrigação e nem por nada disso. Amém? Diego, você pode subir aqui?
Queria cantar uma música.